Vamos nessa, ó, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de progressões aritméticas. Nesse vídeo que está aqui, vou deixar para vocês aí uma ideia importante, que é a da soma dos termos de uma PA. Bom, já antecipo para vocês que a fórmula que eu vou trazer para vocês aqui, da soma dos termos da PA, vocês vão encontrar uma justificativa para o raciocínio dela no que a gente vai ver num outro vídeo, que é o vídeo que está aí no material de vocês, sobre propriedades de PAs, tá bom? Então, se for seguir a ordem dos vídeos, vocês vão ver que muito provavelmente esse vídeo vai ser o que está depois desse que está aqui, tá bom? Então a gente tem uma propriedade de PA que vai justificar muito bem a lógica do que a gente traz aqui para a fórmula da soma dos termos da PA. Bem, situações que envolvam soma dos termos da PA. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo, né, tentar criar aqui uma situação, mas o que tem a ver com a lógica de você ter que trabalhar com a soma dos termos? Eu vou te dizer algo do tipo, olha, tenho lá uma sequência que começa com o número 12, depois o 15, depois o 18, o 21. Então, estou lá, ó, 12, 15, 18, 21. Aí você já começa a desconfiar. Não necessariamente eu tenho que falar que aquilo ali é uma PA. Cabe a você perceber. Espera aí. Do 12 para o 15 eu somei 3. Do 15 para o 13 eu estou somando 18. Do 18, desculpa, do 15 para o... Vamos de novo. Do 12 para o 15 eu somei 3. Do 15 para o 18 eu somei 3. Do 18 para o 21 eu somei 3. Então, você percebe que eu estou sempre somando um valor constante. Então, você percebeu que aquilo ali é uma PA, certo? E aí eu viro e falo que eu preciso somar os 100 primeiros termos dessa sequência. Então, você precisa somar os 100 primeiros termos. Então, de novo, você não vai ficar aqui na raça pensando assim, não, peraí, professor, peraí que eu já entendi qual que é o exercício. Então, ó, já estou aqui com 4 termos, agora eu vou completar os outros 96, vou colocar no papel aqui os outros 96 e depois eu vou descacetar, somar aqueles 100 números. Não dá, você tem dignidade, você não vai se prestar um papel como esse na hora da prova de jeito nenhum, não é? Se, de novo, a gente pode ter de tudo. Se é uma sequenciazinha com um número pequeno de elementos, eu até entendo que você possa brincar de fazer isso na hora da prova. Só que não é assim que dá para eu contar que eu vou te preparar para a prova, certo? Então, a gente aqui agora vai criar uma situação para que a gente consiga descobrir o total, a soma dos N elementos de uma determinada PA, certo? E aí, de novo, o céu é o limite para o seu examinador. Ele pode criar um probleminha que ele peça para você somar 10 termos, assim como ele pode pedir para somar 40, assim como ele pode pedir para somar 1000 termos de uma PA. E aí, tudo isso a gente consegue sair de uma maneira genérica, sem ter que ficar se preocupando em colocar no papel, né, todos os elementos. Por quê? Porque isso que está aqui vai valer como regra para vocês. Sempre que eu estiver trabalhando com uma PA, a soma dos seus N elementos vai ser dada por A1 mais AN vezes N sobre 2. De novo, com o que eu vou colocar para vocês no próximo vídeo, uma propriedadezinha que a gente tem lá para termos equidistantes, você vai conseguir entender a lógica do que a gente trabalha aqui de maneira genérica, certo? Mas para esse bloco especificamente, eu vou precisar então que você acredite em mim, no primeiro momento, que para você descobrir a soma dos termos de uma PA, você tem que pegar o primeiro mais o último e multiplicar, na prática, pela metade dos elementos que a gente tiver na PA. Quando a gente faz ali o vezes n sobre 2, é como se fosse para multiplicar pela metade do número de elementos que a gente tenha na PA, tá bom? E no próximo vídeo eu vou complementar a explicação e aí, com certeza, você vai fechar e entender a lógica disso que eu estou colocando para vocês aqui agora de maneira genérica. Brão, eu tenho que guardar essa ideia que está aqui? Sim, confia em mim. Para os modelos de questões que a gente tem em provas de concurso que tratam de progressões aritméticas, boa parte desses modelos envolve a ideia da soma dos termos de uma PA. E vocês vão entender, com o exemplo que eu vou colocar aqui, por que, com uma situação que envolva a soma dos termos de uma PA, o examinador pode meio que trazer tudo que eu te expliquei até agora nesse nosso módulo. Vamos pensar comigo? Vamos usar então esse exemplo que eu já tinha trabalhado. Olha para cá. Coloquei lá para vocês, olha, 12, 15, 18, 21 e por aí vai. Perfeito? Suponhamos, então, eu diga para vocês que aqueles valores ali são depósitos que uma pessoa está fazendo mensalmente numa conta corrente. Aí eu vou falar aqui especificamente uma conta corrente que é só para a gente combinar que é numa situação em que eu não vou ter rendimento de juros, tá bom? Porque aí a pessoa pode me questionar o seguinte, mas aí
Não vai render juros ali, não, não. Então, só para que a gente deixe as coisas bem claras aqui. A pessoa deposita R$ 12 num mês, R$ 15 no outro, mas aquele R$ 12 ele não se transforma ao longo do tempo, ele permanece como R$ 12, tá bom? Então, depositei aqui no primeiro mês R$ 12, no segundo mês R$ 15, no terceiro mês R$ 18, e assim eu vou seguir até um 100º mês. Suponhamos que uma pessoa vai fazer, ela se compromete a regularmente fazer depósitos mensais e que ela vai seguir isso daqui durante 100 meses. E aí eu gostaria de saber, então, qual que é o total que essa pessoa vai acumular ao longo desse período. Então, conseguiu criar significado para o que eu estou criando para vocês aqui? Eu quero saber qual que é o total que essa pessoa vai ter ao final dos 100 meses. Quando eu falo do total, você está percebendo que esse total tem a ver com a soma? E aí, o que essa pessoa vai ter depois de 100 meses? Ora, Bruno, depois de 100 meses, essa pessoa vai ter 12 mais 15 mais 18 mais 21 mais, mas eu vou ficar fazendo isso na mão? Claro que não. A ideia do que a gente colocou ali, como fórmula da soma dos termos, vai te ajudar. Só que o que eu deixei indicado para vocês? Olha para cá. Que, para eu trabalhar com a soma dos termos de uma PA, eu tenho que pegar o primeiro mais o último e multiplicar pela metade do número de elementos. Multiplicar por n e dividir por 2, que é como se fosse multiplicar, então, pela metade do número de termos. Então, me ajuda. Bom, você está falando para mim, Bruno, que você tem que pegar o primeiro e olha o que significa esse AN. Esse AN que está aqui, olha, é o último termo. Certo? Esse cara que está aqui é o meu último termo. Então, aqui, vamos lá. Quem que é o meu primeiro termo? Pô, Bruno, o meu primeiro termo é o A12. Beleza. Quem que é o meu último termo, hein? O último termo, Bruno, ele não me deu, cara. Então, o que seria o último termo aqui, gente? Vamos fazer uma interpretação. Explica para mim o que seria o último termo. Aqui a gente está falando de quê? Na situação que eu criei, eu estou falando de depósitos, né? Então, o último termo, traduzido para a minha situação, seria o último depósito. Qual que foi o valor do último depósito? Eu não sei, Bruno, qual que foi o valor do último depósito. Então, é aí que você tem que juntar as ideias. E aí, por isso que eu te falei que você vai entender por que questões de soma sempre têm um potencial gigante para cair na sua prova. Quando eu falo do último termo, eu estou falando do 100º termo. Pô, mas ele não me deu o 100º termo. E aí? Aí você vai ficar parado esperando ele te dar? Ele não precisa, cara. Ele não precisa por quê? Porque se você passou pelo vídeo anterior, você já sabe trabalhar com a ideia do termo geral. Só que agora é você que tem que colocar isso em prática. Ele não vai ficar te avisando, ó, chegou aqui, lembra de usar ali a ideia do termo geral? Não, é você que tem que estar com essas cartas na manga. Então aqui, o primeiro termo foi dado, mas o último não. Então cabe a você descobrir qual que é o último termo. Me ajude. Quem que vai ser o meu A100? Lembra que a gente falou no bloco anterior? O A100, você escreve do jeito que você quiser, cara. Você quer escrever ele em função do A1, que acaba que é o mais comum? Você pode. Mas dá para escrever até em função do A4. Lembra que você ganhou asas ali para voar? O que é o meu A100? Pô, o meu A100 eu posso escrever como se fosse o A4 mais 96 vezes o valor da razão. Posso escrever o meu A100 como se fosse o A3 mais 97 vezes o valor da razão. Escreve de algum jeito para mim. O 100º termo, se eu for escrever em função do A1, o meu A100 é como se fosse o A1 mais 99 vezes o valor da razão, certo? Entenda a lógica. Para eu chegar lá no 100º, eu ia sair do primeiro e teriam aqui, ó, 99 intervalos onde eu teria que somar aquela razão. E a gente está vendo aqui que é de quanto? Que é de 3. Então, ó, do 12 para o 15, eu estou somando 3. Do 15 para o 18, eu estou somando 3. Do 18 para o 21, eu estou somando 3. Perfeito? Então, ó, o meu A100, ele vai ser o meu A1, que é o 12, mais 99 vezes o valor da razão, mais 99 vezes 3. Então, quem que é o meu 100º termo? Não se esqueça, hein? Aqui, entre uma adição e uma multiplicação, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Não vai perder aqui a questão no básico do básico, que nem é de PA, né? Primeiro a gente multiplica. Então, se você fosse multiplicar o 99 pelo 3, você ia ter que chegar em 297. Então, você ia ficar com isso aqui, olha, o meu A100 é o 12 mais 297. E aí o meu A100, quando você soma o 12 com o 297, você acaba chegando aqui no total de 2 com 7, vai ter que dar 9. 1 com 9 vai dar 10. Então, vai 1. E 1 com 2 vai ter que dar 3. O meu A100, então, seria quanto? Seria 309.
Você consegue criar significado para isso que eu acabei de colocar para você? O que é esse A100? O que é esse 309? Esse 309 é o meu total? Não. Esse 309, ele indica para mim o valor do último depósito, certo? A história que eu criei aqui não é de que seriam 100 depósitos, que o primeiro depósito foi de R$ 12 e que a gente está ali sempre somando 3. Então, beleza, o primeiro depósito foi de 12. E o último depósito, o centésimo depósito, mantendo aquela regularidade, seria de 309. Só que eu também não te perguntei qual que é o último depósito. Eu te perguntei qual que seria a soma, qual que seria o total acumulado. Então, agora, você vai se lembrar. Para você descobrir a soma dos termos de uma PA, você tem que pegar o primeiro e o último e multiplicar pela metade do número de termos que você tenha, que é o N sobre 2, perfeito? Como aqui a gente tem 100 elementos, você vai deixar indicado para mim. É como se fosse, então, olha, a minha soma dos 100 primeiros elementos vai ser o meu A1. Quem que foi meu A1? É o 12. Mais o meu último, que é o 309. Tudo isso vezes N sobre 2. Então, vezes 100. E aí o resultado disso dividido por 2. Beleza? Com isso, então, onde que a gente vai chegar? Confira aqui comigo, ó. O 12, quando você soma com 309, isso aqui vai acabar dando 321, perfeito? 321, que você vai ter que multiplicar por quanto? Por 100 e dividir por 2. 321 você tem que multiplicar por 50. Então, significa que a soma dos 100 primeiros termos daquela PA, 321, se for multiplicar por 5, vai dar 5. 10 vai 1, 16. Isso aqui vai dar 16.050, que seria o total que a gente vai ter aqui, então, acumulado. Perfeito? Essa que está aqui, então, é a ideia e a aplicabilidade de uma situação que trate da fórmula, da soma dos termos de uma PA. O que você vai ter que guardar? Ela é decisiva para a sua prova. Se vai cair, não sei. Mas PA está dentro do seu edital? Sim. A parte de sequência está dentro do seu edital? Está. Então, progressões aritméticas têm sempre potencial gigante para cair, até pela facilidade que o examinador tem de criar uma situação em que ele possa pedir um termo muito distante. Isso, se comparar PA com PG, é mais fácil o examinador fazer isso numa PA. A gente vai ver que numa situação que trate de PG, o cara te pedir o valor exato de um centésimo termo de uma PG é muito difícil, porque a gente vai perceber que nas progressões geométricas o crescimento ou decrescimento ele é muito acelerado. Então fica muito difícil, né, da gente chegar a um valor exato para um centésimo termo de uma PG numa questão de prova. Na PA, não tem problema, porque na PA a gente entende que o cálculo ele é linear, ele é constante, então aqui é mais cadenciado, né? Dá para a gente fazer isso, tanto que a gente viu aqui, ó. Chegaria a 100 depósitos com um total de R$16.050, tá bom? Então, para você aí, ó, que quer juntar uma graninha, fica aí a sugestão. Começa lá, começa depositando R$12. R$12 hoje, R$15 mês que vem, R$18 no outro, vai colocando ali. R$3 a mais por mês. Ao final do seu centésimo mês, você teria ali R$16.050. Perfeito? Então aqui está indicado para vocês, perfeito? Ó, A1, que é o primeiro termo, o AN, que é o último termo, o N, que é o número de termos, tudo isso que está aqui dividido por 2. E aí, você conseguiu entender, então, por que eu falei que nesse exercício que está aqui, você usou simplesmente tudo o que eu tinha visto até agora nos 2 vídeos anteriores? No primeiro vídeo que eu apresentei para vocês, eu trouxe ali a classificação do que era uma PA e como que a gente identificaria uma razão. Então, no início do exercício, era decisivo você saber que isso aqui era uma PA e como identificar aquela razão. A razão é igual a 3. No bloco anterior, eu te mostrei como lidar com o termo geral, como descobrir um termo qualquer da PA, que foi importante para esse exercício que está tratando de soma. O pano de fundo aqui, né, digamos, o foco, na verdade, do exercício é a soma, mas como pano de fundo, você tem tudo que a gente tinha visto até agora. Identificar se é uma PA, identificar como que calcula a razão, saber descobrir um termo qualquer, que é a ideia do termo geral, tá bom? Para a gente conseguir fechar um exercício que tratou de soma. Então, escreve o que eu estou te falando. Dificilmente uma questão de prova de concurso público vai te cobrar uma questão de soma sem que você tenha que recorrer à ideia da forma do termo geral. Para o cara te dar uma questão de soma e você não ter que em algum momento fazer o que eu fiz aqui, só se ele te der o primeiro e o último termo. O que em termos práticos de prova, não sei se você tem essa noção, mas eu te aviso, é muito difícil
numa questão de prova, o cara te dá o primeiro termo e o último termo. Pode até acontecer. Tem questões assim, mas são mais raras, certo? O mais comum é o cara te dar o primeiro termo, você descobre que aquilo ali é uma PA, e aí quando você vai nessa ideia da soma, de que você depende do primeiro com o último, lembra que para descobrir o último, se você não tiver, é a ideia do termo geral, que a gente viu no vídeo anterior, é a ideia do termo geral que vai te salvar. Tá bom? Então, basicamente isso. Soma dos termos de uma PA. Pega o primeiro, soma com o último, multiplica por n, que é o número de termos, e divide por 2, perfeito? O que eu deixo indicado ali como n sobre 2, como vezes n sobre 2? Porque aí quando tem uma quantidade ímpar de elementos, professor, mas e se eu tiver, sei lá, 49 elementos? É isso aí mesmo, tipo assim, 49 elementos você vai multiplicar pela metade. Então 49, mas aí eu vou ter que tratar como se fosse um 24,5. Então aí, joga lá na fórmula, vezes um n, que é o 49, e divide por 2, tá bom? Vai ser sempre isso, a metade do número de termos. Mesmo que seja uma quantidade ímpar, é isso aí mesmo. É o primeiro mais o último, vezes a metade do número de termos, certo? Mesmo que se for uma quantidade ímpar, aquilo ali gere um número decimal, não tem problema. Ou você enxerga como A1 mais AN vezes um N dividido por 2. Fechado? Só isso, tá bom? E claro, mais à frente, quando a gente for resolver questões de prova, a gente vê outras situações em que a gente vai poder ter variação desse conceito daqui, dessa ideia que foi vista nesse vídeo, perfeito? Veja se ficou claro, se tiver alguma dúvida, você volta, me acompanha de novo, só não fica queimando etapas, não adianta tentar avançar muito no curso se você não estiver encaixando bem as peças aqui. Então veja se tudo que eu falei ficou claro e se estiver tranquilo, te aguardo na sequência com mais algumas informações a respeito da parte de progressões aritméticas. Perfeito? Valeu!